Tá me ouvindo bem, Carlos? Tô. Você tá me ouvindo? Eu tô, só que eu tô ouvindo. Ah, agora ficou melhor. Tava o Angry Birds de ponta cabeça, ué. É. Que coisa é essa aí, né? E aí, tudo bem, Carol? Graças a Deus, tudo tranquilo. O pessoal tá entrando já aí. Que bom, né? Ah, isso que eu ia falar. Liga, dá a luz aí pra você ficar mais iluminado. Oi, Antônio. Isabelle, você por aí. Vamos dar aqueles 2 minutinhos básicos, né? Com certeza. Deixa eu acenar pra Isabelle aqui. A sua imagem que não tá aparecendo pra mim. Não? Não, Uai, por quê? não sei, ué. Mas eu tô vendo aqui. Isabelle, você tá me vendo? Não, deve ser comigo aqui. Só você que não tá me vendo, eu acho. Você acha que eu saio e entro de novo? Sai, sai, eu te chamo, aí você aceita, tá bom? Ei, Cláudia. Agora sim. Sabe o que que deve ter acontecido? É que você pediu para entrar, então deve ter dado algum conflito, alguma coisa É, assim. aí ficou aquele rodinha que não para. Como diz o Pedro, meu sobrinho, a cobrinha. Cobrinha. Cobrinha que procura o rabo, né? E não acha. Não, nunca. Não acha. Agora tá tudo certo. Oi, Claudinha. A minha ex-eterna analista. Entrou aí. Nossa, hoje a gente está vivendo aventuras, Luiz Carlos. Por quê? A minha Natália, a minha É, Sidney, sim. Minha filha. estava em Juiz de Fora, voltando para BH, É. ia passar lá na fábrica para pegar uns queijos que ela queria levar. Achou um atalho, pegou o atalho, o carro deu defeito na estrada de chão. Então ela tá até agora. Daqui a pouco ela vai chegar aqui, provavelmente vocês vão ver ela passar caladinha ali atrás. Enfim, com Ah, a mãe dentro do carro. Só aventura hoje. só aventura. E os Só. queijos aí Diz que estão ia bons? chegar. Hã? Os queijos aí de vocês estão bons? Nossa, maravilhosos. Porque eles têm uma fama muito boa, as olhaduras bonitas, né? São queijos O muito. leite da região é muito propício, né? É, e essa fábrica, ela já foi. O histórico dela é muito bom, né? Essa fábrica que eu tô, na verdade, ela é nova, a construção é nova. Ah, não, Ela é do antigo dono da Boa Nata, né? Do seu mas não é Aniceto. aquelas mesmas fábricas. Ah, tá. Não. Aquela fábrica hoje é de outro grupo, aquela estrutura física. Uhum, A gente está numa fábrica nova que foi inaugurada em 2016, sei. na mesma região, né? Uma gracinha a fábrica, eu sou suspeita para falar, mas realmente a fábrica é muito lindinha. É, qualquer dia eu dou uma passadinha por aí. Passa sim, passa sim. E vocês estão com um volume bom de leite. Agora caiu um pouco, sabe? Mas é normal. Sei. Mas assim, o queijo é, né? Depende da época, coisas todas. Mas assim, os queijos são muito bons. Tem alguns projetos de produtos novos, então eu tô adorando. Oi, mãe. Mãe entrou. Mãe tem que entrar, porque então, né? Não tem a bênção, né? Não, Nossa Senhora, não dá até azar se a mãe não entra, ué. Nossa, mãe. Ainda mais ela que tá em tudo desde sempre, aí tem que Aí, ó, tá entrar vendo? mesmo. É. Parabéns Bom, pra Luiz Carlos, tá certo. antes que na outra live que a gente fez, umas meninas comentaram comigo que no final acabou cortando realmente um pedacinho, que foi pouco tempo. Aí eu falei, não, a gente vai fazer outras e aí vai ficar bacana. Então a gente não vai esperar Vocês muito viram antes que da ela gente falou começar. outras. Outras, sim, sim. Não, eu tô numa uma vibe agora de querer ter aula de novo, sabe? Então eu tô Ah, é? convidando vários ex-professores, tá muito gostoso, tá bacana isso. Ah, legal.
E aí, então, a gente não vai demorar muito mais para começar, o pessoal vai entrando, tá? Isso. Como sempre, a live vai ficar gravada para vocês acessarem, para quem quiser depois acessar lá. Então, boa noite para todo mundo, né? Às vezes a pessoa vai entrando, a gente não consegue dar oi em tempo real, mas então agora um boa noite oficial. De novo, e mais uma vez, eu contei o Luiz Carlos, que foi meu professor e dá aula até hoje, para falar um pouco sobre algum assunto relacionado à fisicoquímica. Quando a gente conversou lá antes da primeira live, falei, Luiz Carlos, a gente podia fazer uma disso, uma daquilo, e aí esse tema de hoje, na verdade, foi uma sugestão muito do Luiz Carlos, e eu acho isso muito bacana quando acontece, né? Porque vocês dão uma sugestão da conversa muito com base no que perguntam para vocês, né? E perguntam para o especialista. Então, eu achei um tema muito interessante. Para mim, vai ser muito útil também, né? Por mais que tenha algumas coisas que a gente já faça, eu acho que é muito bacana. Então, hoje o professor Luiz Carlos vai conversar com a gente sobre as análises físico-químicas durante, aliás, após o queijo está pronto, né? O que acontece? Vou olhar a maturação, isso vai me servir para entender um pouco de shelf life e outras dicas aí. Eu tenho certeza que a gente vai chegar num ponto igual aconteceu da outra vez, que algumas pessoas me disseram, nossa, aquilo eu não fazia, e é tão fácil de fazer, né? Vamos fazer, vamos fazer. Então, eu acho que vai ser bacana por isso. Luiz Carlos, de novo, muito obrigada. Ainda bem que você captou a mensagem. Outras, né? Porque a gente é assim, apegado, não dá sossego, e é isso mesmo, tá? Obrigado, Carol. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, então, é muito bom a gente poder participar desse tipo de bate-papo, de encontro, porque é uma troca de experiência, são perguntas interessantes que às vezes, né, as pessoas têm dificuldade por falta de informação, por falta de disponibilização de informação, enfim. São situações diferentes, né? Mas o ideal é que a gente consiga, pelo menos, amenizar as dúvidas ou, pelo menos, trazer alguma coisa nova e que possa ser útil aí, né, para aqueles que estão nos acompanhando. Eu queria mandar um abraço para o Luiz Ricardo Melo. Conheci ele desde pequenininho, então, é uma pessoa que tem acompanhado a gente, então, bacana. Um abraço, Luiz. Tudo de bom para você, tá? E que eu vi que ele entrou aqui, né? E tem acompanhado a gente aí nessas apresentações. Então, assim, esse assunto, Carol, ele é um assunto que eu gosto muito particularmente, sabe? É um assunto que chama atenção, assim, porque falta muita informação e, ao mesmo tempo, eu acho que falta também preparo das pessoas para poder encarar a situação. Como assim? Às vezes a pessoa faz muita análise, faz aquele tanto de coisa e tal, mas não sabe por que está fazendo e para que precisa fazer tanta coisa, e às vezes interpreta de uma forma equivocada ou até mesmo sem absorver o que o resultado vai trazer, o que pode melhorar aquilo. Igual você falou até, foi muito bem colocado no anúncio da live, aquela situação. Às vezes a pessoa faz a análise da matéria-prima. Sim. Por quê? Tem que fazer, porque tem legislação, tem isso, tem aquilo, tem a qualidade e tal. Mas faz e para por ali, e faz o produto acabado e tal. E durante aquele processo, muitos queijos entram em processo de maturação, entram em processo de estabilização, a mussarela, por exemplo, ou às vezes nem chegam nesse ponto, um frescal, né? Mas que precisam, às vezes, serem monitorados para que a gente possa ter um laudo, ter uma conclusão de que esse processo vai servir, para que ele vai servir, o que eu posso ainda melhorar e extrair mais. Não estou dizendo só em rendimento, só em questão de... Porque a gente, quando pensa nessa situação, pensa muito em rendimento, pensa muito em... Claro, a indústria tem que estar preocupada com isso. Mas tem que pensar também no mais importante, que eu acredito, na minha opinião e na sua, qualidade. Primeira coisa, E é qualidade engraçado. em primeiro lugar para nós.
E é O justo engraçado, é importante, mas vem depois. a fisicoquímica todo mundo acaba atrelando muito a rendimento, né? Tipo, Rendimento. na recepção é legislação, é o que dá para fazer e tal, para ver se atende ou não. Aí Isso. você começa a pensar em produto acabado, para que serve a análise fisicoquímica? Ah, para ver se deu rendimento. Para que serve a análise microbiológica? Ah, para ver se atende legislação. Mas a gente esquece que muitas vezes a gente já tem toda uma estrutura no laboratório, não precisa ser um negócio muito elaborado, não. Eu tenho Não, certeza que os laboratórios mais simples ou mais complexos podem aproveitar melhor essa estrutura e usar todos esses resultados para outras coisas. E aí, quando você propôs o tema, foi isso que eu pensei. Eu falei, pera lá, a gente vai começar a enxergar que eu já tenho tudo em mãos. Eu só com preciso certeza. realmente Exato. absorver aquele resultado, né? Exatamente. Não é só a questão, a estrutura, é claro que ela ajuda, ela é importante, ela é fundamental, mas ela não é única. A gente tem que atrelar a essa estrutura a capacidade do analista, as condições e a necessidade de explorar os resultados. Porque o que adianta ter uma estrutura maravilhosa e não saber fazer análise? Ou não ter uma equipe treinada e pronta para fazer isso, né? Então, assim, são vários atributos juntos que vão trabalhar em função daquela coisa, daquela engrenagem funcionar. Na verdade é isso, né? Por É isso que isso ele mesmo. propôs esse tema, porque ele é, ao mesmo tempo, intrigante, ele tira, para pensar, a gente para pensar e tal, e ao mesmo tempo ele traz para a gente, às vezes, coisas simples que a gente coloca como um tabu, como uma coisa tão difícil, intransponível, né? E na verdade não é. Por exemplo, vamos começar então maturação, né? Quando o pessoal fala, vou fazer índice de maturação de queijo, vou acompanhar a maturação, a proteólise, não é nada assim de bicho de sete cabeças. É uma coisa que dá para fazer com qualidade, extrair resultados extraordinários e principalmente aplicáveis e ao mesmo tempo sem custo muito adicional, sem nada assim de dificuldade. Eu vou atender a legislação? Não, a legislação não pede nada disso. Não pede. Não, ela vai pedir tempo, umidade, dados pontuais, mas ela não pede esse acompanhamento. Mas, ao mesmo tempo, se eu faço, eu tenho uma noção melhor de outros aspectos que podem me ajudar nessa caminhada aí e melhorar o desempenho de uma forma geral. Então tem muito disso também. Custo é caro? Não. Eu tenho opções. Eu tenho 3 opções aqui para te falar. Eu tenho uma opção barata, uma opção média e uma opção cara. Qual que você quer? Depende da sua estrutura, depende do seu, da sua maneira que você quer investir ou que você quer fazer esse tipo de análise. Com a mesma qualidade? Sim, com a mesma qualidade. Porque eu posso fazer de uma forma mais rápida e mais cara. Eu posso fazer de uma forma mais lenta, com qualidade também, claro, que é o método Kilda, vamos dizer assim, né? Que é um método extremamente clássico, que é um método de referência, mas que ele é demorado, então, embora essas análises não sejam para atender Tempo, né? Não tem que entregar um resultado rápido. Não, exatamente. Mas ele é mais trabalhoso, e ele tem etapas, e ele tem que ter uma estrutura razoável, né? Ai, mas ele é muito maravilhoso, né? É muito. Em termos, Eu acho ele tão em lindo. termos de fundamento, em termos de análise físico-química, é um dos métodos mais extraordinários que a gente tem. Eu acho que é uma das análises que eu mais gosto de fazer. A análise, aquilo foi com a pessoa, né, o desenvolvimento do método foi de uma coisa assim, extraordinária, né? Agora, e tem um método que dá para fazer da mesma forma, que é um método extremamente simples, extremamente fácil de fazer, extremamente compatível com indústrias de médio e pequeno porte e barato, que é o método do formol. Então, assim, eu tenho método instrumental caro,
que eu vou ter equipamento, manutenção, analista mais treinado e tudo mais, método referencial, método clássico e método barato. Método simples, mas que não menos Bacana, confiável. que vai desmerecer. Ele tem uma performance e uma muito próxima do método de Kildo e com certeza muito aplicável. Tá muito aplicável, coisa que a gente às vezes não vê em outros métodos alternativos e tal. Ele é muito bom. Por que a pessoa não faz? Muitas vezes porque não conhece. Desconhecimento. Muitas vezes porque acha que para que eu vou fazer isso? É claro, você não vai ficar fazendo isso todo dia. Em todas as amostras, em todos os lotes, em todos os queijos e tudo mais. Mas você, de repente você muda um coagulante, você muda um fermento, você muda uma tecnologia, um tempo de mexedura, alguma coisa da sua tecnologia, ou alguma condição de maturação daquele queijo dentro da fabricação, do processo de fabricação, que pode, através dessa análise, te dar uma resposta interessantíssima. Pô, mas acelerou, retardou, eu tenho um queijo mais maturado, menos maturado. É claro, acompanhado de outras análises que podem ser importantes para a tomada de uma decisão assim, mais geral, né? Uma análise de pH, de umidade, tudo mais. Mas ajuda muito. Então, assim, às vezes é pouco explorado e dependendo da qualidade que você tem de um produto, do leite, por exemplo, da matéria-prima, deveria ser um pouco mais utilizado. A gente vê, a pessoa utiliza isso num projeto de pesquisa, a gente vê muito o pessoal utilizar em alguns testes da indústria para mostrar o benefício de um determinado produto, né? Por exemplo, uma empresa que trabalha com coagulante, ela quer mostrar que o coagulante dela é mais rápido, ele proteoliza mais facilmente, que ele dá um resultado mais rápido e tudo mais, aí ele mostra pelos dados. Mas a indústria poderia monitorar isso melhor. E a gente viu uma deficiência muito grande disso. Por quê? Eu não sei te responder. Talvez por falta de conhecimento. Falta de informação. Talvez por falta de informação. Talvez por falta de estrutura, nem sempre. Porque pode buscar coisas simples. Então, assim, são coisas que precisam ser melhor compreendidas, melhor entendidas. Tá? Acho que eu estou falando muito, é a sua vez. Você sabe que eu acho que tem muito a ver, a gente falou, né? Por que às vezes a indústria não faz, o laboratório não faz? Por falta de informação. E muitas vezes a nossa cultura de controle, não estou nem falando de garantia, mas de controle da qualidade, ela está evoluindo, mas eu te falo que é da garantia, programa de segurança de alimentos, isso está mais rápido até do que as ferramentas de controle. Porque o que acontece? Durante algum tempo, né, por muitos anos, todo mundo só fazia o que a legislação mandava. Ponto. Né? E aí depois veio aquela história das mudanças de legislação e aquelas adequações. Parece que a gente gastou muito tempo preocupado em atender a legislação. A Fabiana, que trabalha na Exis, ela fez uma live, ela está sempre por aqui. Hoje eu acho que ela não entrou ainda. E ela fala uma coisa que é muito bacana, assim. Atender legislação é muito consequência, né? Aquelas análises que você faz para atender legislação, seja na matéria-prima, no processo, no produto acabado, que você tem que fazer, inegociável, ela é uma consequência, porque com certeza ela vai te dar uma resposta. E aí eu acho que a gente está chegando num ponto, meio aos poucos, né? As indústrias de todos os tamanhos, de entender que a análise de controle de qualidade pode ser mais do que isso. Né? Você está falando de coisas simples, por exemplo, o método Formol não é um método complicado de fazer, não requer uma mão de obra super especializada, é um treinamento. Fez um treinamento do método Formol, treinou o analista, acompanhou um pouquinho, ele vai fazer, porque é uma análise simples. E aquilo ali, a Adriana, ela acabou de comentar agora mesmo, assim, se podia fazer no leite também, com objetivos diferentes, né?
Quanto uma análise de formol, você sabe, você tem um histórico, tudo bem que existem equipamentos que hoje dão isso pra gente, principalmente os de ultrassom, que são rápidos. Você tem um histórico da proteína do leite nas diferentes épocas do ano, das diferentes origens diferentes que chegam para você. E aí, com a mesma metodologia, com os mesmos reagentes, você consegue também acompanhar outros fatores importantes aí para a qualidade do seu produto. Você falou de vai desenvolver um produto novo, vai trocar um coagulante, até mesmo o comportamento que trabalha com queijo maturado. Gente, a maturação ela não é igual o ano inteiro. Não, Eu, nunca. todos os dias, uma das minhas rotinas é avaliar queijo em troca de fase de maturação. Todos os dias eu entro numa câmara que tá aqui, eu fabrico queijo colhadura, né? Eu entro numa câmara mais quentinha, junto com uma pessoa que é o nosso encarregado de embalagem lá. A gente bate os lotes, ele bate para ouvir o barulho, para entender se já está formando óleos, que tamanho estão aqueles óleos. Aquele que está mais barulhentinho, a gente vai lá, a gente avalia o tamanho da olhadura. Então, assim, é um processo que a gente já faz hoje, empírico. Essa olhadura tá boa, essa não tá, muito né? E assim, sem nenhuma ciência, vamos dizer assim, mas com prática. Né? Sim, inclusive a irmã do meu... Tendo o produto seu, mas você não está tendo, por exemplo, um raio-x completo daquilo que está acontecendo. Por quê? Porque falta algum dado para te mostrar se o caminho está sendo exato, entendeu? Então, isso que você falou... E até para entender por que tem queijo que vai mais rápido e tem queijo que vai mais devagar. O que está acontecendo? Então, por que corre mais rápido? Sabor, odor? O que acontece? A pessoa quer fazer um acompanhamento daquele processo, daquele produto. Então, ele tem opções de alto, médio e baixo investimento e tudo mais. Se ele quer fazer uma análise de alto investimento, um laticínio extremamente equipado, com recurso e tudo mais, vai optar por métodos mais rápidos e mais caros, que demandam mais estrutura e tudo mais. Como eu falei, o método de Kilder, ele vai, basicamente, o início é a mesma coisa do método formal. Por quê? Eu preciso, primeiramente, separar as frações nitrogenadas que me interessam. O nitrogênio total, que é todo o nitrogênio presente no leite, no queijo. Aquele queijo, ele tem nitrogênio de várias formas. De proteína que estão intactas, de peptídeos que já foram hidrolizados a partir da capa caseína e tudo mais, aliás, do complexo da caseína que foi hidrolisado, e hidrólises mais específicas que foram feitas a partir de peptídeos até chegarem ao menor pedacinho que é o aminoácido. Como? Por meio de frações solúveis de nitrogênio, pH 4,6, TCA 12%. Como que eu faço isso? Tem todo um método descrito, tal, simples, que não é tão complicado assim. Você vai primeiro transformar o queijo, que é um produto sólido, semissólido, pastoso, independente de como ele é, numa solução, para virar uma coisa fácil de analisar quimicamente. Como? Concentrato, com água, batendo no processador de alimento e tal, para poder primeiro deixar esse composto fluido, para que ele possa reagir quimicamente muito mais fácil. E depois, filtrar por meio de ácidos, né, separar frações, para que você possa saber o que passou para cá, o que não passou, o que é nitrogênio total e quais os percentuais desses compostos pertencem ao nitrogênio total, para saber quanto de hidrólise aconteceu, em qual tempo e como que aconteceu essa hidrólise. Se ela foi mais por uma ação do coagulante, se ela foi mais por ação do fermento. Então você tem como saber isso aí. No tempo, a cada 10, 15, 7 dias, aí depende de cada um. Mas o frescal é um queijo que não tem maturação. Eu posso tirar conclusões também dali. Não preciso fazer análise de profundidade de maturação, por exemplo, mesmo com o formol, que é simples, a partir de frescal. Por quê? Porque não foi usado nem fermento ali, pode ter sido usado ácido lático, né? Normalmente, que a maioria usa. Então, eu não preciso fazer
chegar nesse ponto. Mas eu tenho como fazer o início da maturação. O que aconteceu? A gente fala da maturação, mas na verdade vamos trocar por proteólise, né? Uhum. O que aconteceu a partir do coagulante agindo? Se ele é um coagulante mais proteolítico, menos proteolítico, se a temperatura influenciou mais ou menos, se eu troquei alguma parte da tecnologia, e até em outros produtos. Já aconteceu da gente visitar indústrias e tal, e fazer trabalhos para outras indústrias, de massa que vai virar requeijão, de vários tipos de produtos processados, Pedidos, hein? que a gente fez a proteólise primária, que é aquela do coágulo, do coagulante, atuando, para descobrir qual que estava mais proteolizado, porque aquilo vai refletir depois numa melhor ou numa pior processamento daquele produto, para virar um queijo processado, um requeijão, a massa, vamos dizer assim, né? E aquilo que a Adriana falou aí, né, para você, para nós, né? Que no leite, com certeza, você pode fazer também pelo método de um formol, por exemplo, que é um método extremamente simples. Ô, Adriana, o método formol é um método ácido-base. É igual fazer acidez do leite praticamente. Só que você tem o quê? Rodrigo, tem no Primeiro, livro do Luiz Carlos e tá bem explicadinho, tá? Esse método. Tá lá no então, livro, é bem explicadinho. exatamente. Esse método, o que ele faz? Nada mais, nada menos do que neutralizar aquela acidez presente na amostra do leite, né, ou do queijo, do que for, e depois introduzir um composto lá que chama formaldeído, que é o formol, que vai abrir a cadeia dos compostos nitrogenados, sejam eles proteínas, peptídeos, aminoácidos, enfim, expõe grupos com caráter ácido e o que acontece? Eles põem grupos de caráter ácido, tem algum hidróxido que vai lá e neutraliza aquilo ali. E aquela segunda acidez é neutralizada e quantificada, e a gente converte aquilo por meio de fatores para o teor de quê? De proteína no leite. Ou mais especificamente, se você quiser partir para uma padronização mais interessante ainda do seu leite, para fazer um queijo, por exemplo, com base numa relação caseína-gordura, você consegue quantificar o teor de caseína daquele leite. Muito mais eficiente, porque aquela proteína que vai realmente, efetivamente, trabalhar como coalhada na fórmula, na fabricação do queijo. E não as soroproteínas que vão estar superestimadas, se fosse uma proteína total, né? Que não é o caso. Então você pode analisar a proteína, você pode analisar caseínas do leite, você pode analisar índices de proteólise do queijo por um método extremamente simples. Agora, quer usar um método de referência, tem estrutura, tem um digestor, tem um destilador, tem uma forma de fazer isso, pode fazer também, sem problema nenhum. A gente tem alternativas para isso. Igual tem alternativa para fazer um tipo de queijo por várias tecnologias diferentes, algumas variações, né? com algumas variações, a gente tem também para análise, né? Tanto análises físico-químicas quanto outras análises também que podem facilitar e viabilizar para a gente o resultado. Então, eu acho que disponível material a gente tem, disponível tecnologia a gente tem, e agora basta utilizar e saber interpretar, porque também não adianta você ter aquele amontoado de dados. E o que eu vou fazer com isso? Você vai ter que fazer uma planilha, você vai ter que avaliar aquilo ali, se aquilo foi realmente efetivo, né? Eu uso esse ou aquele? Carla tá perguntando agora isso aí, ó. Estou vendo aqui. Ela Tá boa, Carlinha? para índice Saudade de você. do queijo formol ou quildo. Ô, Carla, Para processado. eu vou te falar o seguinte: se for um queijo maturado, vai depender da estrutura que você tem, né? Você pode usar um método ou outro.
Se você tem estrutura para fazer aquilo, pode fazer por ele. O do formol, eu vou te dizer que é mais barato e mais fácil. Agora, para queijo processado, você não precisa fazer todas as frações nitrogenadas. Eu acho que basta você fazer só o índice de extensão, que é a relação nitrogênio solúvel em pH 4,6 pelo nitrogênio total, que vai te dar uma amplitude maior da maturação geral. Por quê? Porque se eu for fazer a profundidade, que é o nitrogênio solúvel em TCA, é uma fração menor, mas que ela, em relação ao nitrogênio total, ela vai me dar mais a função do fermento. No caso do queijo processado, eu não preciso dessa relação. Eu acho que a outra, porque a menor está dentro da maior. Então, a maior já me dá um nível de entendimento que eu posso saber se a coisa está acontecendo. Qual que tem maior precisão? Todos dois têm uma precisão muito grande. Tá? Pode ficar tranquilo. Se todos os dois forem bem conduzidos, com pessoas bem treinadas e feitos de uma forma correta, todos os dois vai ter a mesma precisão. E agora, eu acho... Só para finalizar aqui, a questão do formol, ele serve para a gente controlar essa proteólise ou esse controle, né? Mas eu não consigo fazer uma análise de formol e ter o teor de proteína do queijo. Aí, para saber o teor de proteína, que não é índice de maturação, que aí já é outra coisa, eu preciso do quilo. Por quê? Porque o nitrogênio, quando é determinado pelo método de formol, o método só detecta aqueles compostos que estão nas cadeias laterais dos compostos, sejam eles proteínas, peptídeos ou aminoácidos. Ele não pega todo o espectro de nitrogênio do queijo, diferente do leite. Do leite a gente pode converter, tem uma forma de conversão da proteína a partir do nitrogênio. Para o leite, para o queijo é diferente. Por quê? Porque parte já foi perdido do nitrogênio no soro e parte foi proteolizando. E nem todas as frações que vão expor esses grupos vão permitir que a gente consiga converter. Então, não tem um fator com uma precisão grande que converte nitrogênio para proteína. Então, para acompanhamento da proteólise, sim, ótimo. Perfeito. Precisão igual. Tá? Ou muito próxima do nitrogênio, que é o que todo mundo busca, né? Todo método tem que ter uma referência. Agora, para proteína, não. Aí, para teor de proteína, eu tenho que fazer um método do tradicional ou um método rápido que detecta a proteína. Igual existem hoje métodos instrumentais que vão fazer esse tipo de coisa. Mas aí tem um custo, né? Eu entendo que, assim, como a gente não tem muito referência, né? Não existe uma referência de o índice de proteólise ideal é X, Y, Z, até porque isso vai variar de acordo com a tecnologia, com o leite da região e tal. Sim. A questão da precisão, eu nem sei se ela é tão importante. Talvez a repetibilidade de resultados, né? E aí isso é com treinamento. E a criação do histórico do seu queijo, no seu processo, com a sua matéria-prima, com a sua formulação, talvez isso seja mais interessante. Então, eu particularmente me preocuparia muito com a questão de repetibilidade em resultados, né? Para começar a estabelecer um histórico e entender o comportamento da proteólise dos queijos aí. Eu não sei se eu estou errada, mas o raciocínio seria muito mais por aí. Embora, Carol, a questão da precisão, quando se desenvolveu o método do formol em paralelo com o método de Kilder, foram utilizados os mesmos queijos, as mesmas condições, os mesmos tempos, a mesma tecnologia, enfim, o mesmo produto. E analisado por duas formas diferentes. O que aconteceu? O índice de performance, vamos dizer assim, né? Que foi feito baseado em curvas estatísticas e tudo mais, foi muito acima de 98%, 99%. Para os dois. Então, quer dizer, é espetacular.
Qual que é o melhor índice? 100%? Não existe. Existe 2 vacinas para a Covid-19 que têm a mesma performance 100%? Não existe. Elas nunca vão ter 100%. Elas vão ter um índice alto, elevado, aprovado ou não. Mas 100 não existe. Todo método tem erro. Por menor que seja, ele tem erro. Mas são índices muito próximos e que podem ser, com certeza, considerados confiáveis. A questão da repetibilidade, aí de outros fatores, são muito importantes. Por que não tem isso como uma referência na legislação? Porque eu posso fazer um queijo aqui, Minas Frescal. Você faz um aí. A Carla faz um lá. A outra pessoa faz outro lá na sua fábrica. São 4 queijos completamente diferentes, vieram de leites diferentes, temperaturas às vezes variaram, condições... Queijeiro diferente. Muitas condições, são muitas variáveis. E principalmente uma coisa, umidade. 1% de umidade no queijo que você fez a mais do que o meu, e 2% a mais do que o outro e tal, o que acontece? Isso é água. Água a mais é caminho para a reação química. Onde tem mais água, a reação vai mais rápido. Mais rápido. O Frescal proteoliza tão rápido perto de um parmesão, porque ele é muito úmido. Então ele vai ter o quê? A proteólise dele é muito mais intensa. Aí vem outros fatores, é claro. Temperatura, sal, pH, vários fatores. Mas nas mesmas tem muitos fatores. Mas nas mesmas condições, a gente pode dizer que a umidade é extremamente importante. Então, 1% a mais do que o outro pode virar resultados completamente diferentes também. Por quê? Porque tem mais condição para a reação química acontecer. Para a quebra dessas proteínas, desses peptídeos, por enzimas proteolíticas produzidas ali, por diversos fatores, né, que vão atuar e vão proteger, ou vão impedir, ou vão facilitar essa reação. Então, assim, por isso que a legislação não coloca. Imagina que loucura que ia ser. Ia ter uma amplitude tão grande, que qualquer queijo entraria ali. Por quê? Porque você tem condições extremas, muitas vezes. Então, não tem sentido ser cobrado nesse sentido. Eu acho que quem tem que ter um padrão e quem deve fazer o padrão é a própria indústria. O que ela quer? Ela quer um produto assim, assim, assim. Então, ela tem que ter uma planilha, um histórico que vai permitir que ela faça dessa forma. E que ela atinja os resultados que ela entendeu serem os mais ideais. Como? Baseado em análise também microbiológica, em análises sensoriais. Por quê? Porque o queijo pode estar extremamente mais proteolizado que aquele lote A e lote B. Mas será que ele está bom? Será que ele não proteolizou demais e ele ficou amargo? Será que ele não ficou com um problema mais será que ele usou mais coalho ali, menos coalho, e isso alterou? Então, isso tudo tem que ter uma ligação muito grande entre as áreas, entre as conversas entre tecnologia, queijeiro, analista, técnico, tecnólogo, enfim, todos os que estão envolvidos no processo. Porque senão o que acontece? Eu faço uma coisa quimicamente muito boa. Acho um resultado extremamente interessante. Mas sensorialmente aquilo pode ser sem aproveitamento. Embora microbiologicamente passe também no controle, porque vai estar tudo controlado. Mas será que todos estão conversando o mesmo idioma? Todos estão falando a mesma língua? Não sei. Então tem que ter os dois lados, né? Os 2, 3, 4 lados. Mesmo, e quantos lados são, né? Muitos. O frescal mesmo, né? Quando a gente tem algum problema, quem faz frescal, você começa a ter um problema, ou reclamação de consumidor, ou mesmo o seu acompanhamento de shelf life. Queijo amarga, não venceu ainda e está amargando. A pobre coitada da levedura já levou a culpa naquele minuto, entendeu? Já é ela.
a gente já vai quente para dentro da sala de fabricação, puxa a orelha de meia dúzia, fala, ó, isso aqui é BPF, tá contaminando por levedura e tal. E enquanto isso, você já até pegou sua contraprova e mandou fazer a análise, né? Aí demora 5 dias, sai o resultado, não tinha levedura. Você faz o quê? Fica com cara de tacho, né? Exato. Porque não era levedura. E Não. aí, por que a gente não fez também uma análise para entender a proteólise? Volta lá na ficha de fabricação daquele lote. São duas análises ali, de repente uma análise de nitrogênio total e um nitrogênio solúvel, em pH 4,6. Com uma relação básica daquela ali, eu poderia tirar conclusões extremamente importantes em relação ao processo que era feito anteriormente e etc. e tal. Por quê? Porque eu tenho um dado a mais. Não adianta eu fazer só microbiologia e tal, tal. Ah, mas é um queijo fresco. É um queijo fresco, eu não estou acompanhando proteólise. Eu não estou acompanhando maturação. Eu estou acompanhando o que vai acontecer com todo o queijo. Ele vai ser hidrolisado. A transformação da proteína, porque desde o começo é isso que eu quero. O leite vai ser hidrolisado na capa caseína ali na 105, 106, classicamente. Todo mundo aqui sabe disso. E aí? E aí que eu vou ter uma parte que vai para o soro, uma parte que vai para formar a coalhada, né? E aí? E aí que tem o coalho que vai atuar ali e que vai começar a quebrar em determinado ponto. Por excesso de umidade, por falta de umidade, por pH mais alto, por pH mais baixo, por temperatura mais baixa, por temperatura mais alta. Enfim, N condições que podem favorecer ou dificultar esse processo. De repente ele é mais rápido, ele adianta muito e atrapalha. De repente ele é tão lento que... Então, assim, isso tudo tem que ser conclusivo. A partir de quê? Como é que eu vou saber se eu estou com problema de coração, se eu estou com problema de colesterol, se eu estou com problema de... Se eu não fizer análise. Exame é análise. Não tem como. Não adianta... porque você está com aparência boa. Muito obrigado. Tá? No outro dia eu caio duro e morro. Não adianta isso. Eu tenho que saber se por dentro também tá bom, igual por fora, às vezes, ou vice-versa, né? Como que eu sei disso? Fazendo análise, fazendo controle periódico. Por quê? Porque aí eu posso tomar decisões mais pertinentes e achatar um pouco as dificuldades. Será que eu estou errando aqui? Será que aqui que está fora o caminho? Às vezes não é difícil. Né? Às vezes falta, igual a gente está conversando, às vezes falta muito treinamento, informação, para poder extrair aquilo ali e melhorar um pouquinho o processo, melhorar um pouquinho a análise e tal. É uma análise tão simples, mas tão simples. Se a pessoa aprende e começa, igual eu falei, não é para fazer toda hora, todo dia. É numa eventual necessidade para a tomada de uma decisão, ou para mudar uma tecnologia, ou até simplesmente para manter uma tecnologia. Está dando certo, vamos continuar do jeito que está. Porque N condições podem aparecer, desfavoráveis, variáveis. Né? Por quê? É um grau que muda, é um grau do Ornick que vai para cima, vai para baixo, um pH que desloca um pouquinho para cá, para lá, um teor de umidade, isso tudo é muito influenciador do processo. Mas eu só vou descobrir com o resultado da umidade, com o resultado da análise complementar, e que pode melhorar pelo menos o norte, né, para eu poder manter o caminho que eu quero ou mudar completamente o percurso, falar, não é isso aqui que nós estamos querendo fazer, não. É isso aí. E a gente pode usar essa mesma metodologia, inclusive, para entender se o nosso produto realmente chega no shelf life que a gente estabelece, né? Principalmente queijo. Tem muito a ver, né? Você tem um queijo maturado. E aí chega num ponto, às vezes a gente vai pegar, vai degustar um queijo até vencido, né? De contraprova, nosso shelf life, você fala, poxa, mas o sabor tá tão bom ainda, a textura tá bacana também. E por que às vezes um outro mais novo que ele, né, não tá com uma textura, com um sabor bom ou conforme, né, com o que eu quero garantir até o final?
É a mesma coisa, eu acho que ela é super aplicável também. E aí, Todo mundo já passou por isso, né? exatamente. E pode também adiantar um processo. De repente você está gastando X dias para fazer chegar naquele padrão que você identificou como um padrão ideal, em termos de maturação, em termos de estabilidade. Tempo, né? Não digo maturação só, mas estabilidade, ou maturação, ou shelf life, como queira, né? Mas pode Uhum. ser que com uma semana a menos eu consigo atingir aquilo ali com algumas alterações, que eu vou avaliar pelo resultado. E aí, o que eu posso fazer? Uma semana a menos, eu ganho uma semana a menos de frio, de armazenamento. Espaço. Já vai embora para o mercado e já vai atender o consumidor na mesma qualidade também. Então, são assim, são tantas, são detalhes, pequenos detalhes que podem ser simplesmente modificados por condições que você consiga extrair os resultados da melhor forma possível. Não tem uma fórmula pronta. Você tem que ir buscando ferramentas e ferramentas confiáveis e que vão te dar mais dados e mais subsídios para você poder chegar numa conclusão. Porque concluir é muito difícil com um resultado ou com um resultado a cada tantos. Agora, se você tem uma frequência razoável de dados e está investigando em cima daquilo ali, alguma coisa que está te incomodando ou que você está assim, pô, acertei na mosca. Esse é o produto que eu quero. Esse é a forma. Ele tem que ter um resultado tal para você saber, ó, saiu com isso de umidade, saiu com isso de gordura, com isso de proteólise. Ah, dá trabalho? Claro, tudo tem valor, tem trabalho. Ah, mas Mas, trabalho tem que ter, né, gente? Tem exatamente. salário, Ó, tem que ter trabalho, é. agora, agrega um valor extremamente diferenciado. Coisa que você não consegue se você não analisar. Se você não parar para ver o que está acontecendo. E ver como? Na planilha. Mensurando, né? Durando. Porque se você não medir, chutar não tem jeito. Ah, porque eu provei, eu achei bom. Ah, achou bom. É muito subjetivo, né? Demais, até porque tem dia que seu paladar tá menos ou mais É, apurado, independente se ter Covid ou não, né? exatamente. Agora, provar 10 provadores aleatórios, tem 10 opiniões diferentes. Um vai achar que está um pouquinho mais salgado, outro vai achar que está um pouquinho mais ácido, outro que vai estar um pouquinho mais amargo. E amargo também é uma coisa que a Que tem análise, gente que sente a assim, análise tem vai te gente que. mostrar um pouquinho. Agora, tem pessoas que têm dificuldade de perceber. Tem mais dificuldade de perceber o gosto amargo. Assim, Outros já têm mais facilidade. Isso é treinamento, ou às vezes é aptidão mesmo, sensorial. aptidão, se conta Eu muito. acredito mais que a aptidão também, mas o É, eu treinamento também. ajuda. Mas se a pessoa não tiver aptidão nenhuma, o treinamento não adianta. É a mesma coisa você ter não ter vocação nenhuma para tocar violão e ficar treinando o dia inteiro. Você não vai sair nada ali. Não, Agora, o cara que é não vai. bom, não precisa nem muito, ele já sai tocando. Tá? Então, assim, são condições que necessariamente você precisa treinar. Treinar e saber o que você está fazendo, né? Porque, na Uhum. verdade, são análises complementares que vão te ajudar. Elas não vão ser cobradas por um fiscal. Você não vai ter Nunca. isso numa legislação? Nunca. Não tem condição de ter uma. Nem numa tecnologia, né? Você não vai pegar uma tecnologia de produção de queijo, qualquer que seja, e vai falar assim, ó, que hora que o queijo ficar pronto, o índice de proteólise é esse. Depois de 10 dias de estabilização. Não tem isso, é o seu histórico, é o seu resultado. Sim, com certeza. O resultado que você obteve que vai te dar essa ideia, né? Não tem como você. Eu quero um padrão. Não, que padrão? O histórico é que vai te mostrar isso. Olha, eu tenho 20 lotes analisados de um queijo prato que foi maturado com tantos dias, com teor de umidade entre tanto e tanto, e eles me deram esse resultado. Aí eu vou concluir. Ó, quando a umidade abaixou, a proteólise diminuiu
muito. Mas a umidade aumentou, ela deu um salto maior. Isso é óbvio. Mas mostrou o resultado ali. Onde que eu quero chegar? Eu não quero nem tanto, nem tão pouco. Então eu tenho que achar um meio termo ali e tal. Para poder o quê? Começar a cercar, 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 até achar não vou dizer um resultado exato melhor. Um intervalo razoável, trabalhável, ideal. Por quê? Porque é muito. Você arriscar um valor, isso não é igual a acidez. Está 17, está 18, está 19. É ruim, é mais ou menos, é bom. Não. Isso aí são valores que tem que ter. É muita coisa envolvendo tudo. É microbiologia, é análise sensorial, é leite, é ingredientes, é tecnologia, é queijeiro, é mão de obra, enfim, é vapor, é água, é tudo. Então tem que ter um bom senso para achar um intervalo que te atende. Não pode ser também extremo e nem também aquele resultado insatisfatório. Então, assim, dá para extrair muita coisa, mas a pessoa tem que ter um preparo, um treinamento e, principalmente, um bom senso para analisar criticamente o resultado de forma técnica. Então, por isso que é importante ter alguém que entenda do fundamento da coisa, como que funciona o negócio, para poder fazer. Porque executar não é difícil, você treinou, mas interpretar eu acho que é o mais complicado e é onde a coisa pega. Por quê? Porque às vezes você tem aquele mundo de planilha, um monte de dados, de número ali perdido um com o outro, você não fez uma correlação nem nada. Será que isso não está influenciando naquilo? Então, aí que está o negócio. Então, o shelf life, igual a gente fala aí, o acompanhamento da qualidade, muito. Duas coisas que eu... Tá dando um eco aí? Será que é o seu? Não, aqui que tá dando. Ó, vamos lá. Duas coisas que eu queria, assim, falar ainda hoje. Primeiro, a Amanda tá sempre com a gente, ela entrou aí. A Amanda faz requeijão. Uhum. A aplicação, a gente falou um pouco, né, de fazer esse índice de proteólise em massa que vai dar origem a requeijão. Quanto que isso, para quem faz queijo processado, queijo fundido, é importante. Às vezes, você vai com esse dado, né? Qual que é o índice de proteólise? Você tem uma massa que está mais antiga, está mais dias lá, você viu que ela está com um aspecto diferente. E aí, tem que dosar, que a gente sabe que o grau de maturação das massas ou dos queijos, quando a gente funde, eles interferem muito no resultado final. Se vai precisar mais fundente, menos fundente, se a textura vai ficar igual. Então, que essa aplicação na matéria-prima do requeijão, que é uma massa, né? O quanto que isso é bacana se quem trabalha com queijo fundido usar isso até para balancear uma formulação, para não ter uma surpresa de repente e para não perder, porque se você tem uma massa que ficou lá por algum motivo, ou é um queijo que você vai reprocessar num queijo fundido, e aí? Né? Como que você vai trabalhar com esse material, com essa matéria-prima, sem cair a qualidade do seu queijo? Essa análise é uma coisa que vai te dar um norte muito bacana, esse resultado, desde que você tenha um histórico. E você vai saber qual aquela que está mais apta para ser melhor processada. Ela vai fundir melhor, pior, porque você quer extrair o cálcio todinho daquilo ali, não quer? Uhum. Para fazer uma fusão. Então você precisa, quanto mais proteolizada, vai te dar um resultado diferente. Então você pode fazer comparações entre aquelas massas menos proteolizadas, mais proteolizadas, para você ter um caminho. Ó, com esse resultado aqui, não vai me dar um produto tão interessante igual eu tenho obtido. Mas assim eu já... Aí que tá, você tem que trabalhar a sua condição, o seu produto e fazer o seu padrão. Qual padrão? O que você achar que deu um produto satisfatório. A partir de uma massa, tal, você vai fazer o índice. Mas que índice? O índice básico. Nitrogênio solúvel em pH 4,6 por nitrogênio total. Não precisa fazer mais do que isso. Por quê? Esses dois já vão te dar quantos por cento da proteína já degradou. Que massa é essa?
É uma massa que está com 35% de proteólise. É uma massa que está com 18% de proteólise. É uma massa que está com 70%. Qual que vai fundir melhor? A que te deu um resultado melhor, você vai... Ó, se proteolizar muito, vai acontecer isso, isso, isso. Se proteolizar quase nada, eu já tenho esse problema assim, assim. Então, isso tudo vai depender da sua condição, do seu processamento, dos seus ingredientes, claro, que você vai fazer nas condições padrão que você estabeleceu. Então, serve muito para um monte de coisa, não é só para fazer, acompanhar queijo maturado, prato durante 40 dias. Não, claro que não. Trocou fermento. Faz uma análise antes com o outro antigo e faz com o novo. Será que mudou o quê? Melhorou? Ótimo. Melhorou sensorialmente, melhorou isso, melhorou aquilo, mas será que alterou alguma coisa? Piorou? Aí vai depender muito, a interpretação que é o mais complicado. Pega, né? Não é que é complicado, tem que parar um pouco e analisar a fundo os resultados para poder não cometer engano, né? Interpretar errado. Não é? Uma outra questão, então, bem relacionada a isso mesmo. Eu não faço, nunca fiz, não existe padrão, não existe uma referência. E aí, como que eu começo? Como que eu começaria? Eu vou dizer como eu começaria, você me diz, ó, o caminho é esse, não é? Até porque eu acho que tem muita gente que está aqui que está nessa mesma coisa. Tá, eu quero fazer, eu quero entender, mas e aí? Primeira coisa, você vai escolher o queijo, não comece, e aí é dica prática, não queira fazer de todos os seus queijos de uma vez que você vai ficar maluco, você não tá? vai ter tempo, vai você não vai ter dinheiro, você não vai ter, você vai se perder no meio de informações. Exatamente, você não vai conseguir nem tempo para juntar os dados todos. Então, você escolhe um queijo para você começar. E aí, você vai fazer essa análise, esse índice de proteólise nesse queijo, dê mais um. Dê mais saindo da salga, dê mais saindo da secagem. Escolhe tempos. Tenta cercar todos os processos que podem, porventura, influenciar. Interferir na proteólise. Sal, secagem, tudo, né? Parte de qual? Daquele que você achou que foi assim, hoje eu fiz o queijo. Né? Isso, é o meu padrão. Olhei tudo, assim, hoje o queijo estava... Sei, o leite não estava legal. Porque aquilo ali não é um vai ficar mais doido ainda. Faz do que você achou legal. Depois, e você vai acompanhando e vai vendo o que vai mudando. Sim, depois você vai começar a fazer aleatoriamente, ou você vai identificar, olha, esse aqui ficou ruim pra caramba. Pelo meu padrão, sobre o que é ruim, né? Eu vou fazer o que é ruim. Para eu saber o que é ruim também. De repente, o ruim, sensorialmente, está igual o ótimo em termos químicos, analíticos e tal. Mas tem alguma coisa ali que alterou. Você vai descobrir, lógico. Uhum. Agora, faz começa pelo melhor, acha dentro do padrão e vai fazer, e vai cercando dentro da sua capacidade, dentro da sua disponibilidade e principalmente dentro do seu recurso. Porque é um raio-x, né? É um diagnóstico mesmo que você vai fazer. Então, você está montando um banco de dados. Você não está tirando conclusão assim na primeira vez, não. Está montando um banco de dados para você ter subsídios para você avaliar e dizer, olha, assim foi ótimo, assim não tão bom, e assim foi excepcional. Então aqui eu tenho que atacar nisso aqui. Porque não adianta com 2, 3 dados querer tirar conclusão. Não vai conseguir. Por quê? Porque são muitas variáveis em torno daquilo ali. Como é que você vai saber que foi isso, aquele ou aquele? Não tem como. É só através de muita experiência e tal que a pessoa vai adquirindo. Com certeza, a experiência de tecnologia, a experiência de processamento e tal, já existe ali. Falta o quê? Os dados para poder acompanhar e certificar que realmente aconteceu aquilo ali. Né? Então, ter formas de mensurar mesmo. Mensurar, né? E não ficar refém. Você falou o termo correto. Mensurar.
Não ficar refém, às Não, vezes, vai e mensurar de medir uma forma menos empírica. menos empírica. Porque empírica é chute, é conclusão. É a mesma coisa de fazer análise sem aferir um reagente, de qualquer jeito e tal. Será que está certo? Não sei. Pode ser que esteja, pode ser que não. Então, assim, o treinamento para fazer a análise é importante, a aquisição de bons reagentes, de bom material, excelente, tudo. E o acompanhamento ali de acordo com a sua necessidade. A periodicidade, você define. Você vai colocar uma meta. Eu quero isso. Quero atingir aqui. De repente, você consegue rapidamente. Outros vão demorar mais. Você não pode ter muitos dados e não saber interpretar, e não saber trabalhar com eles. Porque, afinal de contas, toda produção é uma produção diferente da outra. Por mais que o leite seja muito bom e tal, mas todo dia tem uma coisa diferente, tem alguma coisinha que vai sair do trilho, né? Então, aí que você vai conseguir começar a fazer a medida, a interação e achar uma coisa, uma discussão a respeito daquele resultado de não conformidade ou até de conformidade ideal que você considera, né? É isso mesmo. Então, minha ideia não estava muito maluca, não, né? Não, claro que não. Tá bom. Não, não é nada maluco, não. Isso aí, Então, as maluquices aí, a gente começa a fazer quando a gente começa a ficar perdido nos dados. Agora, se você sim. sabe o que você quer e sabe aonde você está querendo chegar com os dados e da forma correta, porque também não adianta fazer análise de tudo quanto é coisa e absorver ali 10, 20%. Não. Vou fazer aquilo que é prático. Você quer ver uma análise que não tem sentido para mim em queijo? Acidez. Acidez de queijo não tem Eu sentido? já fiz tanta análise, mas eu perdi tanto meu tempo com isso. É uma análise Pois que eu não vou te serve para falar uma nada, coisa. não serve para muita coisa, não. Assim, Mas eu pode vou te até falar uma te coisa. dar um caminho, mas eu já fiz muito, perdi muito meu tempo com isso. Mas eu vou te falar uma coisa. Inclusive, foi uma conversa minha com a Vanessa, quando a gente fez uma live falando a respeito de produção artesanal de queijo. Hum. Não dá para você comparar, até porque não existe uma correlação de valores de pH com valores de acidez, muito menos em queijo, que é um produto sólido, enfim, você tem que fazer toda aquela Tem, operação. Mas muitas vezes, quando o laticínio é muito pequeno, é artesanal, ele ainda não conseguiu comprar um pH, porque também não adianta você comprar um pHmetro e esquece que eletrodo é consumível. Eletrodo não é um equipamento eterno, entendeu? Eletrodo é igual reagente, ele é consumível, ele acaba. Ele acaba. Exato. Traga dois Então, às vezes, é melhor a pessoa fazer uma análise de acidez, porque ela tem um histórico, tá? Não é um valor preciso, tem muitas variáveis, mas às vezes se ela fizer, se ela tiver uma boa repetibilidade de procedimento e ela fizer aquela análise, vai dar alguma orientação, alguma luz para ela. É claro, e isso a gente falou, eu e a Vanessa, quando a gente conversou, a gente falou isso. Gente, investe num pHmetro, compra bons padrões de calibração, cuida dele direitinho, trata com carinho, limpa, deixa em repouso em solução para manter hidratado. Mas lembra, vai fazendo uma caixinha, você vai ter que comprar eletrodo, não tem jeito. Mas enquanto você não consegue, enquanto você está fazendo isso, faz sim uma análise, às vezes, de uma acidez de soro, de uma acidez da massa do queijo mesmo, porque ela te dá algum norte, tá? Também não tem referência, também não tem padrão, é o seu histórico e ele pode variar muito mais. Nessas Mas assim, condições, igual você falou, em termos bem sem estrutura e tal, é melhor do que nada. Exatamente. Agora, ela sozinha ou ela sem sentido num laboratório de uma indústria e tal, ela já não tem muita... Se você faz o pH, esquece isso. Exatamente. Esquece Se isso. você faz o pH e faz bem feito e você tem um medidor confiável, é a melhor condição, sem dúvida, sem dúvida. Agora, acontece nesses casos, igual você falou, que aí é uma situação muito mais... E vamos botar que é temporário, né? Eu tô juntando dinheiro. Exatamente.
É Aí temporário. aí você tem que realmente partir para alguma coisa que te dá pelo menos uma noção, né? Mas a análise de acidez assim, é uma das análises mais sem sentido no queijo, tal. Mas em outros Uhum. produtos é completamente essenciais e importantes e tal. Mas no queijo, ela não... Quando se tem o pH, Não tem por que é fazer e nem muito indispensável. menos trocar, né? Exatamente. É uma evolução, é isso mesmo. Então, pessoal, faz o cofrinho, compra o pHmetro, porque ele é Cofrinho é bom. importante. Mas, por enquanto, continua aí fazendo, porque você já tem um histórico, você já sabe mais ou menos. A pessoa conhece, né, o processo dela. Mas Não, não acha que tá lindo, enquanto isso, tá? É caminho para ficar lindo, é diferente. exatamente. Ai, é só o caminho, né? É só a pedrinha que nós vamos ter que pular. Ô, gente, daqui a pouco o Instagram corta a gente, né, Luiz Carlos? Você já sabe, né? Que outro dia até. Eu acho que foi a Gabriela até que me falou, que ganhou o sorteio. Ela falou, no final foi tudo cortando. Eu falei, Eu ah, tô pois com é. medo da minha bateria acabar aqui, que ela já tá meio. Não, a gente já vai encerrar. Pessoal, obrigada de novo, Luiz Carlos. Pode esperar que já vem mais convite da Mirabolante por aí. Pode, vai preparando sua alma, seu espírito aí. Eu gosto Obrigada, de pessoal, que veio. ideias mirabolantes. A gente teve uma participação internacional. Tô achando a gente tão chique hoje. O Aqui. Silas entrou, você não viu, não? Não, não, na hora não tá. Silas de Lima, tá na Pô, Itália. você meu bolsista Achei érrimo. o método micro-ondas que a gente escreveu no livro anterior e tal, e que foi feita a análise estatística para comparar com o método da estufa. O Silas foi um dos bolsistas que trabalhou muito naquele método comigo e tal, e Não, mas agora ficou mais importante ainda. antes a gente publicou o método, ele tá nos livros, tá tudo aí e tal, quer dizer, ele foi muito importante. Parabéns e, assim, muito bom saber que ele está com a gente aí. Um abraço Teve com para a gente. vocês. A Luísa também, a Luísa Albuquerque, entrou agora no finalzinho. Ela falou, cara, eu queria muito passar lá, não sei se foi conseguir. Já mandou aqui. A Luísa é Drita uma falando pessoa que queria especial, né? mais. A Luísa é uma pessoa fantástica. Não tem base, né? Agora, eu Não só tem. queria deixar um comentáriozinho, Carol, que existem métodos também que a gente pode estimar a proteólise de queijo, já tem até padrões. Mas padrões, assim, para cada tipo de queijo, principalmente os internacionais, que se você tiver por exemplo, um espectrofotômetro no laboratório, não é qualquer laboratório de indústria que tenha, mas se você tiver um espectrofotômetro, você consegue fazer uma análise relativamente até simples, por meio de espectrofotometria, analisando aminoácidos, triptofano, tirosina, e dando, com aqueles resultados, índices de maturação. Isso eu acho que é bacana, porque você tem padrões para cheddar, para outros queijos, e a gente pode também depois fazer padrões para queijos mais nacionais, né? Alguns padrões, não vou dizer que vão ser referências, mas vão ser assim, um norte, para você pegar pelo menos, será que estou indo no caminho certo e tal. Eu pretendo fazer até um trabalho depois com relação a isso, com esse método. Legal. Inclusive está no livro, no e-book lá que eu lancei, que tem esse método pelos aminoácidos. É um método muito interessante e que ajuda a gente a acompanhar de uma forma diferente, né? Por meio de 2 aminoácidos. Isso para queijo duro, queijo parmesão, para queijos que têm esse final de maturação com resíduos de aminoácidos. Então, é muito importante, é muito interessante também. Legal, já tô doida já para sair o estudo aí. Já escolhe logo aí os bolsistas para te ajudar, porque dá fruto essas coisas, né? Mas, gente, ó, a Adriana falou aí que tá aprendendo muito com a gente. Realmente, a Adriana tá aqui toda semana acompanhando. Adri, obrigada. O objetivo é esse mesmo. Exatamente. Né? Já falei, já repeti. É isso mesmo. É divulgar informação, conhecimento, para a gente melhorar aí cada dia mais a vida da gente, o produto que a gente faz, né? Luiz Carlos, obrigada mesmo, tá? Pode aguardar as ideias mirabolantes que elas virão. Sim. Pessoal, semana que vem tem mais, tá? E semana que vem a gente vai falar de microbiologia de novo, mas depois eu conto aí, a gente vai postar para vocês. Opa, legal, bacana. E tá bom? Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, a gente poder mostrar um pouquinho do que a gente
trabalha bastante tempo, trocar experiências com você, com os colegas aí que já estão para todos os lados aí nas indústrias e tal. É muito bom rever o pessoal, né? Um abraço para todos aí que estiveram com a gente, a Carla, o Silas, os outros colegas, né? E outros mais, que a gente vai falando um por outro, a gente vai acabar esquecendo. Mas assim, Aí fica triste. obrigado, então, mais uma vez pela oportunidade, né, da gente representar a nossa instituição, a EPAMIG, o Instituto Cândido Tossi, que a gente está ali sempre para ajudar e colocando mais uma vez à disposição e mais uma vez, sempre que tiver oportunidade, pode contar comigo, pode contar para a gente poder fazer. É um bate-papo tão descontraído, tão gostoso, que a gente Não podia vê passar, né? horas e horas, né? Só que, assim, infelizmente, todo mundo tem horário, todo mundo tem seus compromissos, né? Instagram enjoado, acho que a gente fala muito. Mas, assim, eu acho que é muito gostoso. Vale a pena mesmo. Mais uma vez, eu agradeço seu convite e estou à disposição, tá? Porque Obrigada. a gente está fazendo um trabalho, uma parceria aí, um negócio muito bacana. E, ó, gente, precisando de alguma coisa, você sabe, quem tem meu contato. Já tem o arroba dele. Com certeza. Aí vamos que vamos, né? 2 recados finais. Primeiro, o livro do Luiz Carlos, o link tá lá no Linktree da minha bio. A promoção foi estendida do meu cupom. Gente, eu tô me achando tão chique com isso, mas tá lá, aproveitem. Quem não olhou, vai lá olhar, fuça primeiro, para depois falar, não precisa, porque precisa, tá? Qualquer coisa Segundo, pede para ela direto, assim que ela manda o link e tal, porque tudo, resolve tudo, bem né? Uma mais beleza. conta do que se for pegar no preço normal e tal, né, Carol? Pois é, não, vale muito a pena. E aí, outra coisa, Congresso Nacional de Laticínios está chegando, eu postei esses dias, tá? Esse ano num formato totalmente diferente. Eu estava conversando com a Luísa hoje pelo WhatsApp e assim, não é muito fácil para a gente que tem história no Congresso, esse formato, porque o Congresso tem um significado muito mais amplo para a gente. Mas pessoal de laticínios, pessoal que é da área, ex-alunos da Cândido Torres, pessoal, tem que dar força, tem que acontecer. Tem que vencer a pandemia e os desafios, né? Os alunos da Cândido Torres estão fazendo uma gincana solidária, é bem bacana. Ah, boa! Para arrecadar donativos para instituições que estão passando por dificuldades nessa pandemia. Então, tem lá os grupos, a gente está ajudando também na medida do possível, né? Então, são alunos muito bem que estão engajados demais. Engajados nessa campanha. E isso está sendo foi uma ideia muito importante. Então, quem puder ajudar, procura saber com a gente aí e tal, porque tem os grupos lá e essa gincana, ela não tem vencedor. Todo mundo vai ganhar. Tá? Uma instituição vai ganhar mais que a outra, tudo bem, ou de acordo com a necessidade, mas o importante é todo mundo estar ajudando. E eu acho que a gente tem, nesse momento, que poder ajudar aqueles que precisam, né? Tá, joia? Eu estou seguindo 2 perfis, eu acho que tem mais 2 equipes. Eu vou divulgar os 2 perfis. Pessoal, segue lá, vocês ajudam as equipes, tá? As outras equipes também que quiserem me mandar solicitação, me fala, eu sigo e divulgo também. Porque eu acho que a gente tem que fazer corrente do bem mesmo, sabe? Não tá muito fácil, né? Com certeza. Tá bom? Gente, boa noite, obrigada, tá? Um abraço, Luiz Carlos, valeu de novo, tá bom? Tá, joia, Carol, um abraço para todo mundo aí. Muito obrigado pelo prestígio, gente. Continue acompanhando e tenho certeza que assuntos novos virão. Vocês podem propor aí para Carol e tal, que Sim. Com certeza a gente vai estar aqui para poder fazer aquilo que for melhor, para poder ajudar vocês mesmo, porque o objetivo nosso é que a gente se torne um país referência em produtos lácteos. A gente está no caminho certo, estamos melhorando cada vez mais, e eu tenho certeza que se todo mundo colaborar um pouquinho, a gente... Vai. Tá bom, boa noite, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, gente.